Vocês é o mais... Nós vivíamos em 1945 um ambiente pós-guerra e um ambiente de muita efervescência cultural, levada até para os botequins e se conversava muito sobre arquitetura. E tínhamos até na época um grupo bem unido que já pensava num movimento para que se criasse a Faculdade de Arquitetura. Nós éramos estudantes da Escola de Belas Artes nesse ano. E tudo isso provocado por quê? Porque já existiam diversos arquitetos brasileiros, como Lúcio Costa, como Oscar Niemeyer, como os irmãos Robertos, como Mindley, Reed, em suma, um grupo bem grande de arquitetos que já apresentavam um trabalho totalmente diferente daquilo que nós aprendíamos na escola. É evidente que na escola nós tínhamos uma academia imposta que era seguida por todos nós, mas que havia sempre uma reação da nossa parte. Nós não estávamos contentes com aquilo, vivíamos sempre questionando, reivindicando, inclusive, modificações do nosso ensino. Evidentemente que, quando nós chegamos em 45, mais ou menos por volta de março, eu acabei sendo eleito o presidente do diretório acadêmico daquela época. Já havia, anteriormente, um trabalho feito pelos estudantes de arquitetura no sentido da criação da Faculdade de Arquitetura. Eu fui eleito e comecei a fazer certos movimentos reivindicatórios, como, por exemplo, uma aula prática de desenho dada pelo professor Campo Fiorito na rua. Quer dizer, nós levamos para a rua, para o passeio da rua Araújo Porto Alegre, todos os nossos cavalhetes, modelos, e fomos dar aulas na rua. Evidentemente que pleiteando o maior espaço dentro da Escola de Belas Artes, porque o curso de arquitetura e os cursos da Escola de Belas Artes estavam se desenvolvendo, não havia mais espaço lá dentro. Esse movimento sempre muito, vamos dizer assim, essa reivindicação refletia-se muito através de painéis críticos e cômicos até, satíricos, né? Em que nós fazíamos muitas caricaturas daqueles homens que dominavam o Ministério da Educação, como, por exemplo, o ministro Capanema. Isso, uma série de coisas que mostrava a nossa intenção de que o que nós queríamos mesmo era a criação da Faculdade de Arquitetura. Houve uma reação muito forte do ministro Capanema de início, mas depois ele entendeu nossos objetivos e, como um homem que sempre teve a preocupação de preservar principalmente a arquitetura colonial brasileira, tanto é que ele foi um dos maiores incentivadores do Serviço Patrimônio Histórico Nacional, ele nos entendeu e passou a trabalhar junto conosco. Até que em 31 de agosto de 1945, depois de muitos movimentos havidos dentro da faculdade, assembleias, em suma, o que se fazia muito, né, se questionava muito, ele conseguiu convencer o presidente da República, na época o presidente Getúlio Vargas, ele conseguiu convencer o presidente Getúlio Vargas na criação da faculdade. Veja bem, a faculdade de arquitetura já existia, no papel. Havia um decreto de criação da Universidade do Brasil, em que ela participava simplesmente numa listagem de unidades universitárias da Universidade do Brasil. Mas ela não tinha ainda uma constituição, vamos dizer assim, física, né? E estava, vamos dizer assim, embutida no curso de Belas Artes. Esse decreto do Getúlio, que é de 1945, criou a Faculdade de Arquitetura e nós começamos, então, a iniciar um período que eu posso considerar assim, um período áureo da arquitetura brasileira. Nós continuamos na Escola de Belas Artes, no saudoso prédio da Escola de Belas Artes, ali da rua Araújo Porto Alegre, e até que viemos aqui para o Fundão. Mas o fundamental foi essa partida
porque aí a arquitetura passou a ter um desenvolvimento, vamos dizer assim, bem grande no que diz respeito ao estilo quase que brasileiro. Eu não gosto muito de usar o estilo, mas um procedimento, um comportamento de arquitetura bem brasileiro. E as expressões que já existiam antes da criação da Faculdade de Arquitetura, como Oscar Niemeyer, como Lúcio, como Ritchie, como os irmãos Robertos, né? Todos esses, então, passaram, vamos dizer assim, para o primeiro plano na criação da nova arquitetura brasileira. De reformas, deixando para trás do seu bojo aquelas propostas iniciais e insistindo no modelo francês, desenvolvendo permanentemente com maior brilhantismo, não há dúvida nenhuma, e formando os mais eminentes artistas nacionais através de seus cursos de pintura, escultura, gravura de medalhas, é bem que se diga, além da gravura de impressão, mas o curso era fundamentalmente do curso de gravura de medalhas e pedras preciosas. Eu diria mais tarde arte decorativa. Inicial Academia Imperial de Belas Artes passou, evidentemente, a partir de 1889, com a República, a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. Mais tarde, incluída na Universidade do Rio de Janeiro, em 1931. Mas mantendo, apesar de diversas reformas havidas, mais de 10 nesse transcurso todo, pequenas reformas que não chegaram a alterar substancialmente a sua direção. Em 1945, o evento especial da saída do curso de arquitetura com a fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura. Ela continuou ainda a manter esses cursos e faltava, evidentemente, aí uma atualização e uma resposta às transformações e às aberturas dos novos mercados e as novas participações dos artistas nos mais diversos setores do campo das artes aplicadas. Registro a mais importante das reformas, a vida a partir de 1970, com um plano que tive uma participação, inclusive autoria, de ampliação das atividades da Escola de Belas Artes. Apesar das tentativas para a implantação das aulas de gravura na antiga Academia Real de Belas Artes, o fato é que a implantação definitiva do ensino da gravura de impressão, da gravura de arte, na escola da universidade, teve seu início no princípio da década de 50, com dois nomes magníficos, dois que são considerados pais da gravura, tanto em metal, o professor Raimundo Sela e Oswaldo Guild, dois realmente excepcionais gravadores. A implantação do curso, propriamente dito, do curso de gravura, veio com a reforma de 69 e 70, um curso que tem a sua tão regular quanto os demais cursos da escola, um curso que tem também uma boa preferência por parte de boa e grande parte dos alunos, e esse curso tem uma duração na sua área dentro do profissional de 3 anos, como os demais cursos da escola, e os alunos recebem uma preparação tal como os demais alunos dos cursos da escola. Cenografia e indumentária, 2 cursos destinados a formar profissionais para espetáculo, para teatro, cinema, televisão, espetáculos populares, como sejam carnaval e outras manifestações da nossa arte popular. Os alunos fazem pesquisas em torno de todo o material a ser usado na confecção de figurinos, na confecção dos cenários, pesquisa de época, pesquisa em torno de cada obra a ser focalizada. O trabalho é um trabalho bastante livre, onde os professores procuram orientar os alunos dentro de uma didática bastante aberta. Bom, o objetivo do curso é oferecer as técnicas para que os alunos possam desenvolver uma intervenção no meio ambiente. Nós precisamos para isso diversos tipos de informações e essas informações são colhidas nos próprios centros interessados, não é? No caso, a comunidade
não é? Sociedades ou o próprio Estado, que quando precisa, ou particulares, quando precisam de um tratamento paisagístico específico sobre determinada área. A complementação do trabalho do arquiteto, no sentido do conforto ambiental, solução estética visual, projeto de móveis e equipamentos e a arquitetura do interior, é o objeto do curso de composição de interiores. Muitos são os caminhos da pintura. E nós aqui na escola, o que nós pretendemos é que cada aluno traga alguma experiência pessoal e reflita essa sua experiência pessoal nas técnicas tradicionais. Então, o que acontece aí? Acontece que nós, o aluno de hoje, com a cabeça de hoje, com a experiência de hoje, com todo esse mundo contemporâneo, com todas as influências do mundo contemporâneo, com toda a influência das comunicações, ele realmente já vai chegar aqui e ele vai pegar, digamos, as têmperas, ele vai fazer um uso totalmente diferente das têmperas que eram feitas, digamos, pelos flamengos. Nós não pretendemos cristalizar as técnicas aqui. O desenho industrial objetiva fundamentalmente o desenvolvimento de produtos que venham a satisfazer as reais necessidades dos usuários dos equipamentos, otimizando o processo de fabricação industrial, promovendo uma síntese da forma e função e ainda gerando tecnologia nacional, ou seja, a capacitação dos profissionais nacionais em resolverem seus próprios problemas. Hoje em dia verifica-se que uma série de produtos industrializados em nosso país são, na verdade, cópia de projetos estrangeiros. Isso vem ocorrendo por uma falta de atenção por parte dos projetistas nacionais com relação à arte de projetar. O curso de escultura que nós estamos visitando nesse momento é um curso de, eu diria, muito mais manifestações espaciais, que os alunos têm uma total liberdade de escolher o seu material, a sua tendência, definir suas características, não só no processo, mas como na própria técnica de trabalho com os materiais. Nós estamos, desde da performance, que os alunos se manifestam nessa área, e que inclusive vamos ter oportunidade de ver, como mesmo nesses processos mais estáticos de trança e de trabalho com materiais. Infelizmente, ainda em alguns momentos, por exemplo, nas performances, nós vamos ter que usar música emprestada, música até mesmo importada, mas com certeza, num breve espaço de tempo, nós já teremos até um contato com a Escola de Música para que possamos fazer uma integração da forma, espaço e som. O ministro Capanema realizou a revolução das artes plásticas neste país com grandes ex-alunos da EBA: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Portinari e Alfredo Cheschiatti. ZYB 510, Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa. Hoje, às 2h30 da tarde, os melhores momentos do Sem Censura. A seguir, luta pela sobrevivência. Logo depois, assista Verso e Reverso.